E o meu Deus não falha, não. Vivamos pela fé. Boa noite, povo de Deus. Mais uma semaninha aí de live, para glória de Deus. Para ser aprovado. Paz do Senhor, Lucimeire. Seja muito bem-vinda à nossa live sobre renúncia. Lucélia, paz do Senhor Jesus. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Paz do Senhor, João. Paz do Senhor, Neuzete. A nossa missionária acabou de entrar. Já vou te chamar. Aleluia, Jesus. Deus proverá mais uma vez nessa live, amém? Quem crê nessa palavra aqui? Em nome de Jesus. Deus vai prover tudo. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos esperar só mais um pouco as pessoas entrar, né? Para poder iniciar a nossa live. Para a glória de Deus. Já estava aqui convidando o Espírito Santo do Senhor para estar presente nessa live, porque nós não somos nada. Paz do Senhor, Fran. Nós estamos aqui para sermos instrumentos na mão do Senhor. E é isso que eu quero. Ele hoje toma minha boca, a tua boca, Amém. para que o nome dele seja honrado nessa noite. Porque se nós formos falar de nós mesmos, não vai sair nada. Verdade. Paz do Senhor, Cleiton, Neres. Hoje a nossa live é sobre renúncia. Pessoal, eu gostaria que vocês falassem se o som tá legal, se o som não está legal. Tá me ouvindo, missionária? Tá me ouvindo bem? Voltou aqui. Ah, tá me ouvindo bem? Aqui sim. Amém, então. Glória a Deus. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? A eu e a missionária. Aproveitando esse momento aí, você que entrou, que está aqui conosco, é um prazer enorme ter vocês aqui nessa live. Aproveita, já manda um aviãozinho aí para 5 pessoas que você conhece, convidando vidas que precisam ouvir a palavra do Senhor sobre renúncia. Amém? Paz do Senhor Wesley, paz do Senhor Bruna. Todos sejam muito bem-vindos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos começar, que essa live também vai ficar gravada. E quem não puder estar aqui presente juntamente conosco, né, missionária? Depois vai ter o prazer de ouvir. Paz do Senhor, Miguel. E hoje a nossa live é sobre renúncia. É uma palavra tão dura, né, missionária? Verdade. Que hoje, para você viver em santidade com o Senhor, é necessário você renunciar a muitas coisas. Verdade. E é muito difícil você chegar para uma pessoa hoje e ter que ajudar, ensinar a renunciar a algumas coisas que a pessoa vem guardando ao longo da vida, ao longo do tempo. Se torna até, às vezes, algo de estimação. Só que a pessoa está tão acostumada com aquilo, a conviver, às vezes até algo que não traz santificação, mas a pessoa está tão acostumada que é muito difícil a pessoa dar um passo e dizer, não, eu não quero mais. Eu não vou fazer isso mais. Eu vou viver de acordo com o que o Senhor tem me chamado, que é a santidade. E eu sempre falo que
toda renúncia, ela tem um propósito. Quando Deus chega para nós, missionária, e nos pede algo que às vezes dói até na alma, como ser humana. Mas a gente sabe que se Deus pediu, se Deus falou, é necessário deixar para trás. É necessário que você largue isso. Deus, ele tem um propósito, porque ele vê lá na frente se aquilo realmente vai continuar edificando a sua vida. Verdade. E eu queria falar bem rápido, missionário, não queria tomar seu tempo. Lá em Gênesis 22, é um exemplo que eu acho marcante na Bíblia, sobre Abraão. Abraão, para mim, foi um dos exemplos mais fortes, pessoalmente. Ele foi provado por Deus. Deus chegou para ele e pediu que ele viesse a sacrificar o seu filho Isaque. Agora eu pergunto, missionário, já pensou, Senhor, hoje, né, que o Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Deus não muda. Os propósitos dele são os mesmos, ele não muda. E Deus chegar para nós hoje, chegar para você hoje, falar bem assim, filha, sacrifica teu filho, a tua filha, traga até a mim. Eu te dei, mas eu quero de volta. É muito difícil assimilar isso, é muito difícil, porque é um filho. O amor de uma mãe por um filho é imenso. Mas eu, lendo a palavra, Abraão, ele renunciou à família, né? Ele realmente ele foi obediente à voz do Senhor. Ele entrega o seu filho Isaque e ele realmente teve uma atitude de fé, porque ele confiava naquele que pediu, que é o Senhor. E muitas vezes, quando o Senhor nos pede alguma coisa, nós não fazemos como Abraão. Então eu quero dizer nessa noite, seja o que for, se o Senhor pedir para você se afastar de alguma pessoa, porque há propósito nisso, porque Deus, ele vê, ele ouviu, ele esteve presente naquele lugar, e tem momentos na vida da gente que Deus pede para renunciar até amizades, Neuzete. Verdade. Para que o nome dele viesse a ser glorificado na nossa vida. E eu quero dizer que nessa noite, que você possa confiar no Senhor, naquilo que ele tem pedido. E nessa noite, o Senhor está pedindo para você que você venha santificar o nome dele na tua vida. Porque quando a gente santifica o nome dele nas nossas vidas, nós renunciamos tudo por amor. Quando nós temos amor ao Senhor. Nós temos amor pela obra. O nosso eu diminui e o nome dele é exaltado na nossa vida. E nós fazemos por amor mesmo. E o nome dele, com certeza, vai ser glorificado na nossa vida. Então, confie no Senhor. Por mais que você não entenda, naquele momento, confie, porque Deus, ele tem um propósito naquilo que ele tem pedido a você. Amém? E eu quero... Era para me ter apresentado antes, acabei falando aqui, missionária. Eu quero apresentar aqui a missionária Neuzete. Eu tive o prazer e a honra de conhecê-la pessoalmente no chá de mulheres há uns 15 dias atrás, né, missionária? O Senhor nos apresentou através da irmã dela, que também é uma bênção na minha vida, a irmã Fran. E eu pude ver ali, missionária, quando eu cheguei naquele chá, já senti a presença do Senhor naquele lugar. Então, que Deus abençoe aquele ministério da pastora Sara, juntamente com vocês. Eu também quero honrar o nome do Senhor, porque naquele momento que você estava ali, acho que travou um pouco, né, aqui. Acho que travou um pouco, vamos esperar só um momentinho. Irmã Neuza, Jesus te abençoe também grandemente a tua vida, irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Eu acho que travou um pouquinho. Ela caiu. Vamos esperar um pouquinho? Esperar a missionária voltar. Acho que o problema foi na internet, mas o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado nessa noite. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos esperar mais um pouco, irmãos. Como eu estava falando sobre Abraão, que ele renunciou estar com o filho dele para entregar como sacrifício ao Senhor. E eu admiro muito essa história porque eu acho que ninguém teria coragem de sacrificar um filho, mas ele confiou no Senhor. Ele acreditou que o Senhor estava naquele negócio. Ele sabia, ele confiava tanto no Senhor que ele não questionou, ele simplesmente obedeceu ao Senhor. E a Bíblia nos fala que ele confiou, ele teve uma atitude de fé, e o resultado que Deus lhe deu foi uma grande descendência. Ele foi muito mais abençoado porque ele não questionou. Quantas vezes o Senhor nos pede alguma coisa e nós somos teimosos, né? Nós ficamos ali criticando. Meu Deus, você tem certeza que o Senhor está pedindo isso para mim? Quantas vezes o Senhor pediu algo para mim, irmãos? E eu fiquei, meu Deus, e eu fui orar, eu fui, sabe, entrar em propósito porque eu não estava acreditando. Pessoas que eu amava, que estavam na minha vida, e o Senhor, há um momento para ter tudo debaixo dessa terra. Há um tempo de ficar, um tempo de sair, há um tempo, né, de estar perto e de abraçar, de não abraçar. Deixa eu chamar aqui a missionária novamente. E realmente, eu, apesar de não entender, eu confiei no Senhor. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor me pediu, eu pude ver lá na frente o que aconteceria se eu não tivesse obedecido ao Senhor. E glória a Deus. Então, missionária, acho que saiu um pouquinho, né? Não tem problema, é assim mesmo. Ao vivo a internet resolveu não colaborar. Glória a Deus. Como eu estava dizendo, quando eu cheguei naquele chá e pude estar naquele lugar abençoado, foi uma honra para mim estar ali. E quando eu vi a missionária ali na frente daquele trabalho, fazendo aquela abertura, eu pude ver, né, a humildade na vida da irmã. Eu vi um amor tão grande, tão genuíno pela obra do Senhor, o cuidado de estar ali, cada detalhe que você estava ali na frente. Então eu quero te dizer que Deus te abençoe, que Deus possa fazer realmente resplandecer o rosto dele sobre a tua vida, que você continue nessa humildade, nessa dedicação, porque é notório. A primeira vez que eu vi a irmã naquele chá, eu já vi ali o amor, a preocupação com as almas. Eu vi um amor tão grande, irmãos, assim, a decoração, tudo, foi tudo muito lindo. Então pode ter certeza que Deus vai te honrar nessa terra muito mais. E Ele vai alargar o teu ministério. Basta você realmente dar continuidade àquilo que você tem feito. Às vezes você acha que você não é nada, que não está fazendo nada, mas pode ter certeza que o Senhor tem valorizado o teu trabalho naquele lugar. E Ele vai alargar. Porque você tem um coração enorme, um coração lindo, um coração grato. E Deus, Ele honra aqueles corações que são gratos ao Senhor. Aqueles corações que são entregues ao Senhor. E eu pude ver naquela noite, naquela tarde, perdão, o coração obediente que você tem ao Senhor. Então, Deus te abençoe. Amém? E eu quero passar a palavra para você nessa noite, que Deus possa te abençoar, como já tem te abençoado, que Deus possa te usar poderosamente. Fique à vontade, estamos aqui num bate-papo para ensinar
e para poder passar aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas sobre essa palavra tão forte, que é a renúncia. Amém? Ótimo. Glória a Deus. Amém. Meu nome é Neuzete Nogueira, né? Eu sou missionária ali na Igreja Pentecostal Shalom Adonai, ovelha da Bispa Sara de Souza, que você também teve a honra de conhecer, né? Uma mulher abençoada, né? Que estava ali juntamente conosco naquele chá e foi uma bênção do começo, meio e fim, porque o nosso convidado principal, desde os projetos iniciais, foi o nosso Deus. Assim também como foi para essa live. Fiquei grata a Deus por esta oportunidade. É a primeira live, nunca fiz, a primeira live na vida. De muitas, então, tá? Eu creio. Então já quero pedir perdão aí, né, gente? Porque a internet não ajuda e a pessoa está nervosa. Mas o nosso convidado principal é o nosso Deus. E eu tenho certeza que em tudo quanto a gente for fazer, se ele for o nosso convidado principal, ele que vai fazer por nós. Nós só somos instrumentos dele. Aleluia. Eu achei interessante que quando você falou sobre Abraão, foi um destaque que eu anotei aqui para falar sobre renúncia. Né? Foi uma confirmação, testificou, uma confirmação do céu, que mesmo sem a gente se comunicar, eu e você, né, sem trocar ideia, vamos falar sobre isso ou sobre aquilo, não, mas o próprio Deus, ele testificou o nosso coração, Abraão, né, de renúncia, porque falar de renúncia é falar de deixar algumas coisas que satisfaz a nossa carne para agradar a Deus, para viver uma comunhão com Deus, para viver uma vida com Deus. E para essa live eu separei um texto onde nosso Jesus, ele fala sobre isso, o livro de Lucas, no seu capítulo 9 e o seu verso 23. Eu gostaria de estar fazendo o que Deus mandar eu fazer em cima deste texto. E já quero orar e pedir ao Senhor, enquanto nós estamos aqui falando do amor dele, falando sobre esse tema que é tão atual, renúncia, que o próprio Deus vem estar palestrando, porque primeiro ele palestrou conosco, ao nosso coração, mas que ele também vem estar indo de encontro a todos que entrarem nessa live, a todos que participarem, que o próprio Deus esteja indo de encontro a cada um e fazendo aquilo que lhe apraz na vida de cada um dos seus filhos. Glória a Deus. Gostaria de estar fazendo a leitura, livro de Lucas, capítulo 9, e o verso 23 nos diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. A minha Bíblia é uma Bíblia, a NVI, ela tem uma tradução muito clara, muito fácil de entendimento. E nesse texto me chamou a atenção, onde o próprio Jesus nos dá a instrução para que nós possamos entrar naquele reino que já está preparado para nós. Eu sinto a graça, eu sinto a presença do Senhor para falar sobre este tema. Me emociono em saber que o próprio Jesus, que largou o teu reino, largou toda aquela cidade que ele nos diz que está preparada para nós. Aleluia. Largou o seu trono para vir morrer por nós, para nos dar o ensinamento sobre renunciar, para falar conosco. Todos que querem seguir a mim, pegue a tua cruz e negue a si mesmo diariamente. Me chamou a atenção esse diariamente. Porque todos os dias nós fazemos alguma coisa que entristece o coração do Senhor, que o nosso Espírito Santo fala conosco: você não foi bem hoje, você me entristeceu com essa atitude, com este pensamento, com essa sua fala. Mas o próprio Jesus fala: diariamente, negue a si mesmo diariamente. A situação que te fez no meio do caminho parar
desanimar. Não significa que está tudo perdido para você. O próprio Jesus está te dizendo, volta ao primeiro amor. Pede Aleluia. porque eu sou o Deus que já sabia quem era você quando pediu, quando eu falei ao meu filho, desça. Aleluia. Jesus veio sentir a nossa humanidade aqui. Ele já sabia quem era eu, quem era você. Jesus, ele já sabe quem é você. Ele sabia que em algum momento da caminhada você poderia voltar e querer, como o povo do Egito estava no deserto. O povo do Egito, ele viveu muito tempo debaixo da opressão de Faraó. Eles estavam a caminho da terra que mana leite e mel. Assim somos nós. Nós estamos a caminho da cidade que já está preparada. Mas aleluia, muitas vezes, assim como o povo naquele deserto, sentiu vontade de voltar. Eles renunciaram ao primeiro instante com alegria no coração, mas no meio do caminho, eles queriam voltar. Isso não é uma falha. Isso é a nossa humanidade. Mas o próprio Jesus diz diariamente, negue a si mesmo. Aleluia. A esperança. O nosso Jesus é aquele Jesus que salva, que cura, que liberta e que leva para o céu. Não significa que é para você ficar prostrado porque você caiu no meio do caminho. Não significa que você já perdeu tudo, porque você renunciou outrora e agora aconteceu uma situação e você não conseguiu se manter naquela firmeza. A esperança para você. Aleluia. Renuncie novamente aquilo que você achou que você teria conseguido renunciar da primeira vez e não conseguiu. Às vezes nós estamos tão focados no alvo. Às vezes as pessoas nos veem à frente de trabalhos e acham que, nossa, é tudo perfeito para quem está lá, né? Nós estamos aqui numa falando sobre renúncia e quem está assistindo fala, mas é fácil para eles, é fácil para elas. Olha onde elas já chegaram. Mas não é. É uma renúncia todos os dias. Todos os dias nós temos que renunciar àquilo que nós sabemos que não agrada ao Senhor. Todos os dias. Então você que está aí iniciando na tua caminhada, você que está achando assim, eu fico emocionada, né, de falar do nosso Deus. Você que está aí achando, eu não vou conseguir abrir mão, de repente, do vício da bebida, de repente, da sua vida que para você tá boa, tá agradável, eu não vou conseguir abrir mão disso aqui. Eu não vou conseguir renunciar. Mas Deus, ele está te dizendo nessa live, nessa noite, venha do jeito que você está. Aleluia. Venha do jeito que você está. E quando você estiver na minha presença, simplesmente foca os teus olhos para os montes, de onde virá o teu socorro. E peça o teu socorro a Ele. Senhor, eu não consigo, a minha carne não consegue, mas o Senhor é a minha fortaleza, me ajude a conseguir. Aleluia. Venha do jeito que você está, mas venha para a presença do Senhor. Aleluia. É difícil renunciar agora? Venha. Assistindo a sua primeira live com a Franciele, ela falou que a Beth Camila Barros, eu tomei posse desse negócio, né? Na hora do apelo, ela fala, mas eu não estou preparada para servir ao Senhor, porque eu ainda estou no vício, mas eu não estou preparada. Nós arrumamos tantas desculpas para servir ao Senhor, né? É verdade. Nós colocamos tantos porém, tantos porquês. E eu acho interessante que a pastora fala, venha
Ah, venha você e o traficante que fornece para você. Você é o fornecedor, ela não fala traficante, né? Deixa eu voltar aqui. Venha você e o fornecedor. Venha você, traga os seus pecados tudo. Pode vir, pode vir. Porque aqui não é o Senhor Jesus que vai ficar sujo, mas é você que vai ficar limpo. Aleluias! É dessa Quando, maneira. quando você entra na presença do Senhor, Ele conhece o teu coração e vê assim, Ele está tentando renunciar, olha lá. Ela está tentando renunciar. Ela está pedindo socorro a mim. Eu vou descer, eu vou socorrer a minha filha, eu vou socorrer o meu filho. Porque ele está Aleluias. pedindo socorro para quem pode socorrer. Eu costumo Aleluias. dizer que nós abrimos o nosso coração para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para o nosso esposo, para a esposa. E nós temos vergonha de abrir o nosso coração para nosso Deus, né? É Nós verdade. temos coragem às vezes de chegar assim e falar para alguém à nossa volta, menina, não consigo renunciar isso, eu não consigo renunciar aquilo. Mas quando chega na presença do Pai, a gente não tem coragem de falar com Ele. Sendo que só Ele pode nos ajudar a renunciar aquilo que não nos edifica, que não nos faz bem. Você fala uma coisa aí, missionária, que eu acho que eu repeti em quase todas as lives, né? Tá testificando quando você falou, né? Venha como está, não espere você largar isso ou aquilo, não espere as coisas melhorarem. Ah, quando eu arranjar um emprego, ah, ou quando eu me mudar, ah, quando eu, né? Realmente são desculpas que nós damos assim que nós nem percebemos, é um hábito, né? E Deus, ele Verdade. quer que você venha da maneira que você está, porque é Ele que limpa, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que faz a obra. Você só precisa estar disposto, com o coração aberto e dizer: Pai, eis-me aqui, eis-me aqui. Por mais que você ache que você não tem a capacidade, que você não é capaz, que você não consegue, mas a Bíblia fala que o Senhor, ele pode fazer isso por você. E a própria Bíblia te dá autoridade para dizer: tudo posso naquele que te fortalece. Naquele momento que você deixa o Senhor te fortalecer, a Bíblia vai se cumprir. A palavra do Senhor não volta vazia e não mente também, porque ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor está te fortalecendo, pode até demorar, porque há um tempo, sabe, missionária? Há um tempo de preparação, há um tempo de que você vai dar aquele passo que você tem necessidade e é necessário você dar, né? Porque demora, não adianta assim de um dia para outro. Ah, eu vou largar, eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de falar, eu vou sair daquele lugar, não vou frequentar aquele lugar. É um tempo, não se cobre tanto, porque quando você dá lugar ao Espírito Santo do Senhor, você diz ao Senhor: eis-me aqui, é o Espírito Santo que vai fazendo a morada em teu coração. Você vai começar a não ter desejos por aquelas atitudes, você não vai conseguir ter desejo em certos lugares, você vai tirando o seu eu, a sua carne é mortificada e você nem vai entender: nossa, não conseguia nem ouvir falar, agora eu não quero nem saber, porque você deu lugar. A partir do momento que você fala: Senhor, eis-me aqui, o Senhor faz Verdade. morar. O Senhor vai Verdade. fazendo um trabalhar diário na tua vida. Não pense que é de um dia para a noite, não é. É demorado. Por isso a renúncia, igual a missionária falou, tem que ser diária, é todos os dias. Porque nós somos humanos, nós somos pecadores. Ai de nós, como disse o salmista: ah, se não fosse o Senhor na nossa vida. É uma oração diária. Renunciar é diário. Hoje eu posso estar forte, mas amanhã eu posso estar fraca, eu posso cair em alguma coisa na minha vida, ou falar, ou pensar, ou agir. Então, a renúncia é diária.
da hora que você acorda até na hora que você vai dormir. É o dia todo renunciando. E aí você vai Verdade. perceber, quando você começa a renunciar, a fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Você não vai nem sentir falta. Não é verdade, Verdade. missionário? Verdade. Verdade. Alguém postou aqui, é tempo de voltar ao primeiro amor. É verdade. Realmente. Realmente. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. Não significa que vamos, né, a partir de hoje, sermos santos, né? É diariamente, né? E realmente nós estamos vivendo um tempo de nos esforçarmos, não de nos cobrarmos, como você falou. É diário, é aquele processo. Outro exemplo de renúncia que eu anotei, que eu achei muito interessante para trazer também, não sei quanto tempo nós temos aí ainda, né? Mas eu trouxe Pode José, ficar à vontade. Fale aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração. eu trouxe aqui para nossa reflexão José. Forte, eu achei muito interessante, porque José, ele estava ali no meio dos seus irmãos. E quantas vezes, né, nós vamos com tanta alegria no nosso coração dividir um sonho, dividir um projeto com os nossos irmãos, seja na fé, seja de sangue, mas nós vamos com alegria, como José foi com alegria. Eu vou contar os meus sonhos para eles, que eles vão se alegrar comigo. Oh, meu E Deus. de repente José foi surpreendido com uma atitude que talvez ele não era o que ele esperava dos irmãos. Os irmãos dele fazem tudo aquilo com ele, né? Quer matá-lo, decide vendê-lo. Mas o que Deus sonhou para José, quando José sonha, já era sonho de Deus para ele. Já era projeto de Deus. Então não importava assim, o que fosse para acontecer ali. Eu creio na minha imaginação, sabendo quem é o nosso Deus, que se os irmãos de José tivessem matado José, Deus fazia ele ressuscitar para viver aquele sonho que Deus tinha para ele. O sonho não era de José, o sonho era de Deus para José. Deus. José era Aleluia. instrumento de Deus. José era instrumento de Deus. E de repente os irmãos dele fazem tudo aquilo, prende ele, e ele se vê longe da sua família, longe dos teus irmãos, mas ele se vê cumprindo o sonho que Deus tinha sonhado para ele. Anos se passam. E quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes nós romantizamos, né? A gente imagina assim, José foi vendido ontem, hoje ele estava na casa de Potifar, amanhã ele ficou um dia na prisão, e logo ele estava governando tudo, né? Mas é totalmente diferente. Se a gente for analisar as escrituras, foram um processo, foram anos. E estes anos que Deus deu a José, na casa de Potifar, na prisão, como governador do Egito, foi para que ele renunciasse todo o sofrimento que os irmãos dele tinham causado a ele. Toda a tristeza. Porque não é fácil a gente for nos colocar no lugar de José. Ele ficou triste. Ele chorou. Ele ficou angustiado. Quantos porquês José falou com Deus? Por que, Deus? O Senhor deixou eles me venderem? Por que, Deus? Os meus irmãos estão fazendo isso comigo? Eu imagino que diariamente José teve que renunciar à tristeza, à angústia do seu coração. José teve que perdoar os irmãos dele todos os dias. Para quando chegasse aquela hora que Deus já tinha preparado lá no sonho, dos irmãos dele se curvar diante dele, a atitude dele ser aquela que Deus esperava dele. Aleluias. Aleluias. Quantas vezes Deus ele nos prepara para viver uma situação lá na frente. Deus ele nos capacita e no meio da situação nós não conseguimos ver que nós temos que renunciar àquilo ali.
Muitas vezes nós ouvimos coisas e nós queremos responder no ato. E Deus fala, renuncia aí a tua resposta agora. Não é para você falar agora. Renuncia o tanto que você pensou agora. Não é para falar, não é o momento. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo essa live se identificam com isso. Sabe, chegar, planejar. Hoje eu vou falar, hoje eu vou desabafar, hoje eu vou fazer, e Deus está te falando, renuncia. Você não é igual. Renuncia a carne, renuncia. Renuncia, É forte, hein? Pedro. Papai tá Pedro, falando aqui, hein? pois é. Renuncia. Sanguíneos aí, né? Tem muitos sanguíneos, tem uns Pedro aí, né? Tem uns Pedro por aí, né, Franciele? Tem uns Pedro por aí. Oh, Quantas Jesus! vezes? Às vezes o Pedro, a gente não pode se mostrar santo, né? Porque a gente não é santo, santo só o Senhor. A gente tenta se santificar no Senhor, né, missionária? E eu falo que de vez em quando Pedro grita aqui dentro, meu Deus, tem que fazer o jejum da palavra, porque é difícil. Uma coisa interessante que você falou aí, que é muito forte, é sobre o perdão. Nós fizemos 2 lives sobre perdão e sempre o Espírito Santo está gritando no meu ouvido para fazer outra live sobre perdão, porque é uma coisa muito extensa. E eu acredito também que renúncia é algo bem parecido com perdão. Porque já teve situações, missionárias, pessoalmente falando, gente, de pessoas que me ofenderam, pessoas que tentaram me derrubar, pessoas que armaram ciladas para me cair, sabe? E termos prova, a pessoa realmente confessar com a boca, porque quando eu entrei em jejum e oração, eu falei, Senhor, eu quero saber. Eu quero, me mostra, o Senhor revela o oculto e o escondido. Senhor, não nos deixe enganados de pessoas que estão nas nossas vidas, às vezes achando que é sua amiga ou a irmã, né? Se mostrando com capa de santidade, e às vezes são pessoas que estão ali te traindo. E eu entrei em oração, entrei em jejum, e a própria pessoa realmente confessou. Doeu? Doeu. Não. Eu sou humana. Não. E naquele momento, missionário, o Senhor falou assim, fique em silêncio. Pedro gritou ali, Pedro pulou, tá? Querendo que eu... Imagina. E eu falei, amém, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Ai, foi difícil. E eu renunciei. Voltei para o meu lar, voltei para minha casa. Comecei a orar sangrando. E aí passou não muito tempo, tá? Não muito tempo, menos de um mês. O Senhor falou assim, agora vai lá pedir perdão. Meu Deus. Você já pensou nisso? É. E eu falei, o quê? Eu pedi perdão? Falei, Jesus, ela me insultou, ela me julgou, Senhor, olha, não foi fácil. Às vezes você também está passando por uma situação bem parecida com o que eu passei. E eu vou falar minha experiência. Eu fui. Jejum e oração. Jejum e oração e fui. Cheguei lá, falei assim, dá licença, me perdoe estar aqui, mas eu preciso dizer, só me ouve. Vim aqui te pedir perdão. Meu Deus. E a pessoa tomou um susto, né? A pessoa confessa, depois que começa, me chamou até de doida. Essa doida vem aqui me pedir perdão? Essa mulher é doida. E realmente, quando nós estamos em obediência ao Senhor, e quando nós resolvemos fazer aquilo que para o mundo, para as pessoas que não têm uma vida santificada, seja loucura, nós chamamos de propósito. Nós chamamos que Deus tem um propósito naquilo lá. E eu pedi perdão. A experiência que eu tenho, eu estava muito angustiada, muito angustiada. Eu senti um peso, assim, daquelas palavras que foram jogadas na minha vida e que por mais que eu saí de lá falando, repreendendo, que eu não aceitava, que era mentira de Satanás, o inimigo, ele ficou sondando a minha vida para que eu acreditasse naquilo. Para me sentir derrotada, me sentir inferior, mas graças a Deus, o nome do Senhor foi glorificado. E eu falo para vocês que eu saí daquela casa leve, eu senti uma paz
como a Bíblia fala, uma paz que excede todo o conhecimento de Deus, aquela paz que só Deus que dá. E eu até hoje eu sinto uma paz tão grande, foi a melhor coisa que eu fiz. E depois daquilo que eu fiz, renunciar à minha vontade, que era falar, mas você que me ofendeu, me deu vontade de falar muita coisa. E eu fui ali, em obediência ao Senhor, renunciando e pedindo perdão de algo que eu não fiz. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, experiência, tá? Viva! Tinha coisas travadas na minha vida, travadas, que não ia. Eu comecei a ver, missionário, as portas se abrindo na minha vida de coisas que estavam travadas há muito tempo, que eu não entendia, porque eu já tinha jejuado, já tinha orado, já tinha feito propósito, não saía do lugar. Então, tem coisas que o Senhor vai te pedir que é melhor obedecer. E você vai entender só lá na frente. Mas não tem preço que pague a paz da obediência e da renúncia. É muito boa. E eu sinto, assim, uma paz tão grande de falar isso. Eu vi que eu falo até rindo, porque não me dói mais. Porque se eu tivesse guardado aquilo, não tivesse procurado, porque eu não acredito que a pessoa viria atrás de mim, pelo que eu conheço, não viria. Mas eu fui até ela. E a gente tem que fazer o quê? Né? Agora é ela e Deus. Eu estou em paz, eu estou na bênção. As portas foram escancaradas na minha vida, abriram portas de excelência na minha vida por causa de uma renúncia, porque naquele momento eu me calei, eu fui humilhada, mas o nome do Senhor foi glorificado na minha vida, porque essa pessoa presenciou o que ela jogou, que não ia acontecer, que eu não ia conseguir. Ela presenciou, o Senhor não tirou ela da minha vida. Deus preservou ela ali, né? Presenciou, o nome do Senhor foi glorificado na minha vida e o que ela pronunciou da boca dela, ela viu com os olhos dela que Deus escancarou. Deus não abriu uma portinha não, irmãos. Deus escancarou. E é esse nosso Deus. É esse Deus que eu e a missionária tá aqui falando para você acreditar que vale a pena renunciar. Deixa te chamar de doida, deixa te chamar de maluca. Ah, essa mulher tá doida. Não. A obediência junto com renúncia traz bênçãos sem medidas do céu. Você pode acreditar. É uma experiência que eu quero que vocês acreditem em mim. E eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Olha, já temos até testemunhos, né? Olha que bênção. Aleluias. Mas é o renunciar a si mesmo, né? A Bíblia, ela fala que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos novas criaturas. Novas criaturas. Então, assim, nós temos que aprender a identificar a voz do Pai, ouvir a voz do Pai e obedecer a voz do Pai. E nem sempre o que o Pai vai mandar fazer é o que nós queremos fazer, que foi o seu caso. Mas você negou a si mesmo, né? Você negou a si mesmo. Você foi fazer o que Deus queria, o que Deus te ordenou, o que Deus mandou você fazer naquele momento. Porque não é você que vive, mas Cristo vive em você. Cristo vive. Aleluias. Para nós declararmos todos os dias, Cristo vive em mim, nós vamos fazer muita coisa que nós não queremos fazer. Não, quero não, Senhor. Não quero fazer isso não. Foi ele, foi ela que fez, não. Mas renunciar a nós mesmos, diminuir a nós mesmos, para que Cristo venha aparecer em nossas vidas. Eu tenho certeza que a pessoa que fez tudo isso com você hoje, ela poderia... talvez ela se envergonhe, talvez a história dela seria outra. Ela não vai contar com a mesma emoção que você conta. Ela não vai falar como você fala, né? São decisões. No meio do caminho vinha Ruth, Noemi e Orfa. Orfa volta, né? Falando da Ruth também. Pois é, Orfa volta e o nome dela não aparece mais dali para frente. Talvez, né?
seria diferente. Hoje nós estaríamos falando, nossa, a Orfa foi também, Deus honrou ela, abençoou ela, porque ela negou lá, né, ela renunciou, né, viver a comodidade de voltar para casa dos pais, né? Não, eu vou, aqui já é certo, ali é duvidoso, mas quando você vai por um caminho que mesmo que os teus olhos está te mostrando a tua realidade é que você vai ter que atravessar daqui de onde você está até para o outro lado. É deserto, não tem ninguém ali para te socorrer, não tem ninguém ali para te auxiliar. Lá você não tem família. Mas você não está sozinho, você está com Deus. Os teus olhos estão te mostrando uma realidade, mas a tua certeza de que você não está sozinho e que lá na frente, o Deus que você ouviu falar, que você guardou em teu coração, você tem a certeza, eu não estou sozinho, ele está comigo? Vai, então vai que ele te mandou ir? Vai. Ele está contigo? Vai. Obediente, então faça o que ele quer que você faça. Se ele é contigo, com certeza, sozinho, abandonado, você não vai ficar. Deus vai sempre preparar. Deus vai sempre preparar um lugar para você rebuscar espigas para que você não morra de fome. Deus vai ter sempre um sustento. Deus vai ter sempre uma providência. Deus vai ter sempre uma exaltação, porque você escolheu caminhar com ele, renunciar o teu comodismo, sair do teu comodismo, da tua área de conforto, mas caminhar com Cristo, buscar a presença dele. Amém. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. E essa live sobre renúncia eu estava falando ontem mesmo com uma irmã lá da igreja. Essas lives, ela parece que assim, os temas, quando você mandou, renúncia já falou no meu coração. Parece que é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo de cada um. Acho que cada convidada sua fala assim, não, esse é o meu tempo. Aí você olha ao teu redor, nossa, esse é um tempo de muitas pessoas que eu conheço, que está à minha volta, né? É um tempo de renúncia. Nós não estamos mais no tempo de ficar pensando, de ficar brincando. A Bíblia nos diz que eis que Jesus ele já está às portas. Eis que cedo venho. Então nós estamos vivendo um tempo de sacrificar realmente o nosso eu, de trabalhar em nossa mente. Jesus ele já está voltando. Jesus ele já está voltando. E onde eu estarei quando meu Jesus voltar? Vale a pena, hoje, tem um culto, mas também tem uma festa onde vai estar alguns amigos, alguma coisa que eu tenho certeza que lá eu vou agradar minha carne. Não é nem para se colocar em questão o tempo que nós estamos vivendo. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar Ele em espírito e em verdade. Nós não estamos mais no tempo de ficar pesando. Qual que vale mais? Sendo que Jesus ele já está às portas para voltar. Sendo que Jesus ele já falou conosco, eu vou preparar lugar, o lugar já está preparado. Não estamos mais vivendo um tempo de ficar achando que, desde criança eu ouço falar que Jesus vai voltar. Então, para que eu vou me renunciar agora? Não, vou viver tudo que eu tenho que viver. Não vou abrir mão disso, não vou abrir mão daquilo, não vou renunciar a nada, não, dá tempo. Mas o Senhor ele está nos dizendo que nós não estamos mais no tempo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de pandemia, olha, que forte, renunciar a nós mesmos, para viver o que Cristo tem para nós. Aleluia. A Bíblia lá vai nos dizer que Jesus é vida, é água viva, é vida eterna para nós. E nós que servimos ao Senhor, se nós renunciar a nós mesmos diariamente, como está escrito no texto que nós fizemos menção no começo da live, se nós confiarmos e caminharmos com Cristo, nós não vamos morrer, nós temos vida eterna. É a Bíblia que diz que tem vida eterna
para nós. E vida em abundância. Em abundância. O que é essa promessa se comparado aos prazeres momentâneos que o mundo nos oferece? É uma bela reflexão para nós. E muitas vezes falamos, eu não consigo, eu não vou conseguir. Mas eu tenho certeza que se abrirmos o nosso coração, como você já falou, e deixar Deus entrar e fazer a mudança que é necessária, lá na frente nós vamos olhar e vamos falar, como que eu consegui? Como que eu cheguei até aqui? Eu digo isso de experiência própria. Há muito tempo, há mais de 10 anos atrás, a gente foi passar uma virada em uma igreja. E nessa igreja Deus usou um pastor já bem de idade e falou comigo que Deus ia me levantar a missionária. Mas naquele tempo, eu não queria renunciar às minhas vontades. Naquele tempo, eu não queria renunciar o que eu estava vivendo naquele tempo. E quando eu saí daquele encontro, a Franciele estava junto, e esses tempos atrás nós até discutimos sobre isso, conversamos sobre isso. Quando eu saí daquele encontro ali, eu sorri. Eu falei que não ia. Nada, isso aí não foi nem Deus que falou. Olha o que eu falei. Desse jeito, não. Deus nunca me falou assim, não. Eu, missionário? Como assim? Mas Deus, ele tem a maneira dele de nos trazer à memória aquilo que ele falou, para honrar o nome dele e para honrar o profeta que falou. Há algum tempo atrás, eu estava no altar pregando e Deus me trouxe à memória naquele momento aquela promessa. Aquela promessa, Deus me trouxe no altar. Eu chorei, eu estava pregando, mas eu parei para chorar. Parei para chorar. Eu sou uma missionária, para a glória do nome do nosso Deus, fazendo aquilo que Deus falou que eu ia fazer. Renunciei muito, daquele tempo até hoje, diariamente. Quantas renúncias? Para viver. Foi um processo, continua sendo, né, missionário? Um processo. Um processo que hoje eu vejo como vale a pena caminhar com Deus. Como nós vivemos num mundo de ilusão. O inimigo, ele faz que é tudo tão lindo, né? Tão bom, tão perfeito. Mas quando você começa a abrir o teu coração e falar com Deus, eu não consigo se o Senhor não me ajudar. Ai de mim se não for o Senhor. Então você começa a renunciar e você começa a caminhar com Deus de uma maneira que quando você chega lá, você fala assim, nossa, só Deus poderia ter feito isso. Só Deus poderia ter me sustentado. Como vale a pena? Como vale a pena? Quando você renuncia pelo Senhor, não há dor, não há decepção, né? Quando você faz aquilo que às vezes o teu coração pede, mas a Bíblia fala que o coração é enganoso, então nós temos que vigiar nisso aí também. Coração enganoso, mas meu coração tá pedindo. Eu ouço muito isso no meu dia a dia, sabe, missionário? Mas meu coração tá pedindo. Cuidado com o coração. A Bíblia fala e a Bíblia não mente. O coração é enganoso. Se você acha que teu coração tá pedindo algumas coisas, você precisa primeiramente ver se está alinhado com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a própria boca de Deus. Você precisa ver que se aquilo que o teu coração está gerando está alinhado com a vontade perfeita do Senhor. Se não tiver, meu amigo, se não tiver, seu coração está te enganando, porque o inimigo, ele lança os ardis dele. Aí você acha que é o teu coração, que Deus está colocando no teu coração. E às vezes são caminhos tortuosos, são caminhos que não têm volta. Muitas pessoas, pela misericórdia do Senhor, conseguem retornar. Mas, infelizmente, já presenciei pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma segunda chance, sabendo da palavra, querendo viver a palavra e ouvindo e dando lugar ao coração. Então,
Quero só abrir esse parênteses ali, é muito sério isso, tá? Muitas pessoas acham que é a vontade do Senhor. Eu sempre falo que a vontade do Senhor, a Bíblia fala que é boa, perfeita e agradável. Se você está com dúvida, não é de Deus, porque Deus não é duvidoso. Quando ele fala, ele cumpre e você crê. Você não tem dúvida, você sente paz. Tudo aquilo que você sente medo ou sente que será, não é de Deus. O será não é de Deus. A palavra do Senhor diz sim, sim ou não, não. Quis passar disso é do maligno. Então não vá pelo teu coração. Vá pelo alinhamento da palavra do Senhor. E o alinhamento, se estiver alinhado com o céu, se estiver alinhado com a palavra do Senhor, pode ter certeza que este é o caminho. Não vai ter dor, vai ter alegria, vai ter recompensa, vai ter propósito. Porque tudo que Deus te pede, tudo que Deus ele fala ao teu coração, alinhando a palavra de Deus, ele tem um propósito lá na frente que você não vai entender. Como foi com a missionária aí. Deus fez te entregar que você seria uma missionária. Olha só, é o que eu falei lá no início. Deus, ele sonda, ele vê o presente, o passado, o presente e o futuro. Ele te via como uma missionária. Era o sonho do Senhor. E quando às vezes a gente não acredita, Deus, quando a gente começa a dar lugar ao Espírito Santo, Deus começa a gerar aquele sonho dentro do nosso coração. E a gente nem percebe, a gente é tão obediente ao Senhor, a gente tenta viver uma vida de santidade, tenta viver uma vida de obediência e de renúncia quando a gente percebe, igual foi com você. Não, o Senhor me fez lembrar daquela promessa, ele cumprindo. Ele cumpre tudo que ele promete, ele cumpre. Não adianta você falar, se passou 10 anos, se passou 20 anos, o nosso tempo, irmãos, não é o tempo de Deus. Nem o tempo de Deus é o nosso tempo. Ele faz, ele cumpre no tempo dele. O que nós temos que fazer? Confiar, renunciar e esperar nele. Glória Amém? a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem mais Eu uma lembro coisa você falando, rapidamente, você falando aqui, lembrei de Pedro e João na porta do templo, onde o coxo pede esmola e eles falam, olha para nós. Aí lembrando aqui agora, olha para nós. Quantas renúncias nós fizemos para estar aqui hoje? O mesmo Deus que fez em nossas vidas. Pois é, o mesmo Deus que fez nas nossas vidas. É o mesmo Deus que vai fazer na sua vida que está aí, achando que você não tem força, achando que você não consegue, achando que você vai continuar nessa vida aí do jeito que está. Mas o mesmo Deus, ele mudou a vida de Pedro e João. Sabe o que eu imagino quando ele fala com aquele coxo? Olha para nós. Esses que você está vendo aqui agora, não é o mesmo que outrora tinha uma moeda para te dar. Hoje eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Aleluia. Através disso aí, eu entendo que, olha para nós, olha para nós. Outrora a gente não tinha uma palavra para falar sobre renúncia. Quem éramos nós para falar sobre renúncia, né? Mas olha para nós, olha o que Deus fez, onde Deus tem nos colocado. Olha os caminhos que Deus tem nos ensinado a trilhar. Hoje nós temos uma palavra para falar para você. Renuncie, busque o Senhor, caminhe, foco até o fim. E você vai conseguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, que essa palavra possa penetrar no coração de vocês. Como eu dei o testemunho no início da live, vale a pena. Seja um perdão, seja uma atitude, seja em palavras, sabe? Deixa que o Espírito Santo venha fazer moradia no teu falar, no teu caminhar, no teu olhar. Porque quando nós renunciamos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, tudo aquilo que o inimigo planeja para nossas vidas, não vai prosperar. Porque nós resolvemos obedecer ao Senhor.
nós resolvemos renunciar aquilo que nós achamos que era da vontade de Deus, por isso que eu disse, né? Acho que a internet dela caiu. Mas nós já estamos encerrando. Quando a gente renuncia a nós mesmos e nós deixamos a vontade perfeita do Senhor entrar nas nossas vidas, no nosso falar, no nosso andar e nosso caminhar, vai tudo muito bem. Então, vale a pena renunciar. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele vai cumprir aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Deus, Ele vai cumprir aquilo que às vezes você acha que você não tem capacidade, que você não consegue fazer, mas nessa noite eu quero te dizer, o Senhor é Ele que capacita, é Ele que te levanta, e se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para você. Às vezes você não tem ideia, não tem imensidão daquilo que o Senhor tem preparado para você. Às vezes você acha que vai receber algo. Quando você recebe, você percebe que é muito além daquilo que você imaginava, porque nossos pensamentos são limitados diante daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Então recebe, seja obediente, renuncie a si mesmo e siga com Jesus, ande com Jesus. A palavra nessa noite é obediência e renúncia. Vale a pena. Quando você é obediente ao Senhor, quando você renuncia à tua vontade, você pode ter certeza, igual eu falei lá atrás, as bênçãos do Senhor é escancarada a tua vida. E tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para a tua vida, Ele vai realizar no tempo oportuno. Uma coisa que eu sempre falo, não duvide, confie. Faça como Abraão, como eu falei lá no início, ele sacrificou, ele entregou, na verdade, o seu filho para sacrificar, e ele não questionou em um momento, ele confiou naquele que chamou para sacrificar o teu filho. E naquele momento, quando o Senhor viu a fidelidade dele, a confiança, ele disse para não fazer aquilo. E o Senhor, a Bíblia fala que ele honrou a descendência dele. Ele foi muito abençoado. Que essa palavra possa realmente ficar no teu coração. Mas não fique só no teu coração, pratique. Quando vier algo que você acha que você não consegue, começa a declarar a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quem me fortalece é o Senhor. E se Ele te fortalece, mal nenhum vai chegar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, em nome de Jesus. E eu quero abençoar a tua vida nessa noite, que o Senhor possa colocar um coração disposto a obedecê-lo, a firmar os teus passos numa vida de renúncia e de santidade no Senhor. Amém? Então, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e semana que vem nós teremos live. Eu estarei postando. Vocês que ainda não me seguem, começa a me seguir lá. Tem um link no Linktree que tem um grupo de WhatsApp que nós postamos, eu gravo orações. É um grupo, irmãos, que vocês não podem ficar falando porque ele é fechado. Só eu que posto, mas é muito abençoado. Eu posto a edificação da palavra, eu posto áudios com orações, mas vocês podem me chamar no privado quando precisar, porque eis-me aqui, para que o Senhor venha cumprir aquilo que Ele tem me chamado, para poder ser bênção na vida de cada um. E eu estou aqui para servir aquele que o Senhor colocar na minha vida. Amém? Porque quando nós servimos, nós temos um banquete preparado para nós e é glorioso esse banquete. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.